Você clicou no vídeo e eu cheguei mais uma vez, estamos iniciando mais um Youngcast. Eu quero aqui agradecer a todos que têm acompanhado o nosso podcast, todos que têm curtido bastante lá no TikTok, no Kawaii e no Instagram, os nossos cortes. Estamos chegando com muita alegria e meu convidado de hoje é alguém muito especial, é alguém que você já viu o vídeo desse cara aqui. Ele está vindo aqui para o Youngcast como é um sinal, na verdade, para nós, produção, de muita honra, muita alegria receber esse cara aqui. Pra gente conseguir marcar, tivemos que pegar uma oportunidade que foi hoje, que é hoje, que ele está aqui por Alphaville, vai pregar aqui em uma igreja aqui em Alphaville, e nós já aproveitamos. Por quê, produção? Porque o Youngcast é assim, a gente aproveita que o nosso convidado vai passar por Alphaville, e quando ele solta o cartaz de agenda falando que vai estar por aqui, a gente já coloca no radar e traz. Fizemos isso e hoje estamos aqui com ele, a máquina, a fera, uma besta enjaulada. Estamos falando do meu parceiro, meu amigo, pastor Jackson. Seja bem-vindo, pastor Jackson Marques. Thank you. Muito bom, mano. Obrigado. Muito bom, né, meu parceiro? Gente da gente, ó, eu posso falar uma coisa pra vocês? Gente da gente, o cara gente boa, um cara gente boa de bastidores, tá aqui com a gente, daqui a pouco ele corre pra ir pregar, mas veio aqui pra dar entrevista e eu quero desde já agradecer pela simplicidade, pela humildade, falou com a gente, sem frescura nenhuma. Young, fechou, vou estar no Youngcast e de fato tá aqui. Obrigado, meu amigo. Prazer estar aqui e você tá falando aí sobre a questão de sem frescura. E uma das coisas que eu sempre falo é que quem se acha grande para fazer algo pequeno é pequeno demais para executar algo grande. Você nunca vai encontrar chaves grandes. Você vai encontrar porta grande, mas você nunca vai encontrar uma chave grande. Mas são chaves pequenas que abrem portas grandes. Entende? Então uma oportunidade como essa é uma chave. Pode destravar alguém, ou a mim mesmo. Uau, uau. Essa aplicação vai estar inclusive lá no nosso Instagram. Eu posso te falar que ela é uma das milhares que vai sair por aqui hoje. Mas meu querido amigo, vamos lá. Hoje a gente se fala, vê isso, né, agora com a internet, falar muito acerca de relacionamento, de amizade. O quanto uma amizade ela pode ser prejudicial na vida de alguém? Qual é o ponto que eu tenho que identificar quando uma amizade está me fazendo mal? Então, quando você começa falando que a internet, essa questão de amizade, lá no seu Instagram você deve ter o quê? Quantos amigos? Eu tenho 10.300 seguidores. Então, mas você sabe que esses 10 mil amigos não são amigos, né? No Facebook era amigos, agora no Instagram é seguidores. Então, de fato, nem todo mundo que te segue é seus amigos. Entende? A maior tragédia é quando você chama de amigo quem só é colega, cara. Com colegas você faz anel, mas com amigos você faz aliança. Entende? Qual é o parâmetro da amizade? Porque amizade é um tipo de alinhamento. Não é vocês morar na mesma casa, mas é você estar debaixo do mesmo propósito. Não é vestir a mesma roupa, mas é ter o mesmo coração. Entende? A Bíblia diz que a mulher tinha 10 moedas. O texto diz se perder uma. Não diz que perdeu, diz se perder uma. Isso é um detalhe. O texto diz que ela acende a lâmpada e varre a casa. Por que ela vai acender a lâmpada? Porque a lâmpada não foi para achar moeda. A lâmpada foi para revelar sujeira. Uau. A lâmpada foi para revelar sujeira. E aí ela varreu a casa. E outra coisa, ela não varre por fora, ela varre por dentro. Se tava varrendo porque tava sujo. Porque o diabo gosta de coisa limpa. Porque ele pega quem tá limpo e suja. Jesus é mais poderoso que ele, que pega aquele que tá sujo e limpa. Quando ela terminou, que ela varreu a casa, ela encontrou a moeda, o texto diz que ela chamou as amigas e as vizinhas. São dois grupos que você vai ter na sua vida. Os amigos e os vizinhos. Nem todo vizinho é amigo. E nem toda amiga é vizinho. Vai ter gente que vai morar do lado da sua casa e só vai ser vizinho. E vai ter gente que vai morar 2 estados de você, mas vai ser seu amigo. Entende? Porque amigo não é ter a mesma aliança, amigo é ter o mesmo coração. Entende? Uma coisa extraordinária sobre a questão da amizade é que Jesus, não existe nenhum registro falando que Jesus beijou Judas. Judas beijou Jesus, mas nunca o amou. Jesus nunca beijou Judas, mas sempre o amou. Nem todo mundo que te beija te ama. Por que Judas traiu Jesus de noite? Porque o traidor precisa da noite para usar ela como maquiagem para te beijar. Porque ele não tem caráter para te encarar de dia. Então ele usa a noite como a camuflagem. Então tem gente te beijando de dia, te abraçando de dia, mas te vendendo de noite. Entende? E a Bíblia diz que quem tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que irmão. Irmão é aquele que sente a mesma dor, né? É melhor ter um amigo que te fala a verdade do que uma multidão que te fala mentira. É melhor ter poucos, mas fiéis do que muitos infiéis.
E Deus não procura os legais. Deus não procura os leais. Deus procura os fiéis. Porque a fidelidade é o padrão de Deus. Entende? Tá cheio de gente legal. Mas será que é fiel? Uau! E isso acende um alerta no sentido de aliança. Eu não posso me aliançar com qualquer pessoa. Eu preciso ter um certo cuidado para fazer uma aliança. Então, eu sempre falo o seguinte: o talento te traz para a mesa, mas só o caráter te mantém nela. Existem 3 tipos de mesa: a mesa do tamo junto, a mesa do vamos junto e a mesa do somos um. Entende? Quem você traz para sua mesa fala de quem você é. Quando uma pessoa morre, o marido ou a esposa, que fica viúva, no caso, pode perceber que eles ficam com a aliança do cônjuge. Porque o corpo morreu, mas as alianças não morrem. Alianças permanecem. Por isso que quando Noé saiu da arca, ele não viu um arco-íris, ele só viu um arco. O íris é conta nossa. Na verdade, aquilo não era um arco, na verdade, aquilo era uma aliança. Mas por que ele só viu a parte de cima e não a parte de baixo? Porque ninguém faz aliança sozinho. Você tem que fazer aliança com alguém. Então a parte de cima é a parte de Deus, a parte de baixo é a parte do homem. Por isso que toda aliança que o homem faz com Deus, o homem quebra. Agora, toda aliança que Deus faz com o homem, Deus não quebra aliança. Quer a prova? A geração de Noé não morreu, não morreu? Sim. Noé também não morreu? Sim. E até hoje, quando chove, quando você olha pro céu, o que aparece? O arco-íris. É Deus dizendo: se eu tive aliança com quem está morto, irmão. Imagine com quem está vivo, meu Deus. Deus é um Deus de aliança. Se Deus é um Deus de aliança, eu também tenho que ter as minhas alianças. Entende? Agora, a aliança é um compromisso, né? Porque as pessoas acham que honrar as outras na presença não é honra. Isso é bajulação. E a bajulação e a honra têm a mesma roupa, mas não tem o mesmo caráter. A honra começa quando você honra as pessoas na ausência. É eu não estando lá e você vai me honrar. Por quê? Qual a diferença do fofoqueiro pro intercessor? Boa. Boa. Que o fofoqueiro fala de homens para homens, mas o intercessor fala dos homens pro filho do homem. O fofoqueiro trabalha na horizontal, mas o intercessor trabalha na vertical. Por isso que quando o nível dos fofoqueiros aumenta, é porque o nível dos intercessores diminuíram. Porque quando o nível dos intercessores subir, o nível dos fofoqueiros vai diminuir. Não tem como ter, fofoqueiro e intercessor no mesmo grupo. E aí você falando sobre essa questão de aliança, hoje tem essa questão das conexões, né? Só que em toda mesa vai ter duas pessoas. Na verdade, em todo hall de amizade vai ter dois tipos de pessoa: os interesseiros e os interessantes. Boa. Interesseiros e os interessantes. Nem todo interesseiro é interessante. E nem todo interessante é interesseiro. Vocês estão aí? Por quê? O interessante só vai estar com você até quando ele conseguir o que ele quer. O dia que ele extrair de você o que ele quer, irmão, pode ter certeza que ele vai embora. Agora, interessante não. Ele não tá ali por aquilo que você pode dar. Ele tá ali por aquilo que você é. Você é uma luz na vida dele. Entende? Por isso que ele se torna interessante. Jesus não tinha 12 discípulos, mas quando ele foi para a cruz só ficou um. Por quê? No Getsemane você conhece o seu Judas, mas na cruz você conhece o seu João. Meu Deus. Isso é forte. Na sua pior fase, os seus verdadeiros amigos vão aparecer. Os verdadeiros amigos não são aqueles que te bajulam, são aqueles que te confrontam. Os verdadeiros amigos não são aqueles que te abraçam, mas são aqueles que te direcionam. Ô André, todo conselho é bem-vindo, mas nem todo conselho é benigno. Deus não trabalha com crítica, Deus trabalha com conselho. Já percebeu que toda vez que a pessoa que te critica por algo que você fez de errado, ô mano, posso te fazer uma crítica construtiva? Ou seja, apontando alguma coisa que você fez de errado. Deus não trabalha com crítica, porque crítica fala do passado. Deus trabalha com conselho, porque conselho fala do futuro. Fala da frente, ó, conselho. Você vai sair aqui, cuidar, conselho é pra frente. Crítica é o que você fez de errado. Conselho é pra te alinhar, você tomar cuidado a não errar. Meu Deus. Isso Entende? lembra um pouco do inimigo, né? Quem gosta de mostrar o passado é Satanás. Dá pra ir mais fundo? Com certeza. Lá, quando a Bíblia diz em Gadara que o homem morava em sepulcros, porque o problema não é você estar no ambiente, o problema é quando o ambiente está dentro de você. Você pode estar em qualquer ambiente, o problema é quando o ambiente está dentro de você. Não permita que nenhum ambiente mude o seu interior, mas permita que aquele que mudou o seu interior transforme os ambientes onde você está inserido. O fato de você estar num lugar onde tem gente depressiva não significa que você também tem que ser um, hein? Entende? Você pode estar no ambiente, mas não ser o ambiente. E aí, uma tradução diz que o gadareno mexia no sepulcro, e outra tradução diz que ele revirava sepulcro. Sepulcro é lugar de coisa morta. Todas as vezes que você mexe no sepulcro, você está revirando o passado de alguém. E todas as vezes que você mexe no passado de alguém, você está abrindo uma porta para alguém mexer no seu. Quem trabalha com exposição é o diabo.
Quando o homem caiu na mão do salteador, que eles bateram nele, passou o Isso aqui é forte. Posso falar? Pode. Passou o levita e o sacerdote e não fez nada. Por que o levita e o sacerdote passaram e não fizeram nada? Porque tem sacerdote que só funciona dentro das 4 paredes. Meu Deus. Ele só funciona do lado de dentro. Sim. Ele não funciona do lado de fora. E aí o sacerdote tinha roupa de sacerdote, nome de sacerdote, jeito de sacerdote, estilo de sacerdote, o andar de sacerdote, mas o coração era de samaritano. O levita é cara de levita, roupa de levita, jeito de levita, estilo de levita, mas o coração era de samaritano. Já o samaritano tinha roupa de samaritano, jeito de samaritano, estilo de samaritano, mas o coração era de sacerdote. Meu Deus. Ele viu o cara, o que ele fez? Estava todo machucado. Ele foi lá e atou as feridas. O que é atar a ferida? Eu não quero levantar um troféu. Eu não quero ganhar ibope. Eu não vivo de like pelas suas feridas. Porque o problema do urubu é isso, né? Ele não mata a presa. Espera ela morrer. Porque ele desfruta da morte dela. Tem gente assim. Não mata. Só espera morrer. Ele atou as feridas. Eu quero proteger seu ferimento. André, se eu não posso te curar, também não posso te ferir, mano. Tem gente querendo curar feridas profundas, mas não sabe lidar com ferimentos rasos. E aquele samaritano estava vindo de viagem. A Bíblia diz que ele estava trazendo o azeite e o vinho. O que eu aprendo? Ele saiu de casa com os utensílios da cura. Saiu preparado. Você tá aí, mano? Ou você sai com os utensílios da morte, ou você sai com os utensílios da vida. Por que ele parou para sarar aquele homem? Porque pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas frustradas frustram pessoas. Mas pessoas saradas saram pessoas. Entende? Porque a área que você mais sofre é a área que Deus mais te usa. Por quê? Você é especialista, não tem como você ser um grande professor se você não for um grande aluno. Os grandes médicos de hoje foram os grandes pacientes de ontem. Então, estou tocando em ferimentos aonde um dia eu fui ferido. Estou direcionando pessoas aonde um dia eu estava perdido. Eu sei o que é liberdade, porque um dia já estive preso. Eu sei o que é prisão, porque eu conheço a liberdade. E aí vai. Uau, agora quando você fala, por exemplo, acerca dessa questão, que é muito discutido hoje em dia, a gente vê um perfil, por exemplo, falando da inveja, né? Quando a gente vê a pessoa que ela se disfarça ali do seu amigo, disfarça de alguém que realmente acredita em você, só que por trás dessa pessoa, ela é uma pessoa que tem a inveja. Qual é o segredo das pessoas que têm inveja e como eu devo lidar com a inveja? Então, por que as pessoas têm inveja? As pessoas têm inveja porque elas se tornam estéreis. Elas não conseguem produzir em áreas que você produz. Ou seja, as pessoas têm inveja das outras porque elas se tornaram estéreis em área que um dia elas foram frutíferas, mas hoje não produzem mais. Então está vendo você produzir em área que elas produziam. Porque a inveja não tem a ver com aquilo que você tem. A inveja tem a ver com aquilo que você é. Quer uma prova? Ana não dava filhos. Ana não tinha filhos, porque Deus fechou a madre de Ana. Tá no texto. Deus fechou a madre de Ana, mas a Ana não fechou o coração para Deus. E a Bíblia diz que Penina tinha Ana por rival. Pera aí. Quem não tem filhos é a Ana. Quem tem motivo para ter inveja é a Ana, mas é o contrário. A Ana não tem filho, mas a Penina tem Ana por rival. O que eu aprendo? Que as pessoas não têm inveja pelo que você tem. Ana não tinha filhos. É pelo que você é. Dá pra ir mais fundo? Dá. A Bíblia diz que Ana era amada. Sim. Talvez as pessoas sentem inveja porque elas sabem que você é amado. Jackson, como lidar com pessoas invejosas? Uma das coisas que eu sempre digo é: as pessoas falam que José errou quando contou o sonho pros irmãos. Certo. Não. O problema não é contar o sonho. Não? Não. O problema é revelar a senha. O José contou o sonho. Pior foi Sansão que revelou a senha. Porque quando você conta o sonho pros irmãos, o máximo que eles podem fazer é te vender, irmão. Agora, quando você revela a senha, o mínimo que Dalila pode fazer é te matar. Então, pior do que contar o sonho é revelar a senha. Porque o sonho quem deu foi quem? O pai, foi Deus. Acabou, irmão. Não foi você que deu o sonho pro pai. Foi o pai que deu o sonho pra você, irmão. Então acabou. Quer uma prova? Eles tiraram a túnica de José, mas não tirou o sonho dele. A mulher arrancou a capa de José, mas não arrancou o sonho dele. Colocou o José dentro da cisterna, mas não tirou. Vocês não estão aqui. Deus. José foi preso como escravo. Ah, vocês não estão aqui. Você tá aí, você entendeu? Não tem como tirar o sonho. Porque é muito fácil enxergar um governador dentro de um José. Quero ver, olhar dentro da cisterna, enxergar um escravo lá dentro e falar: tô vendo um governo dentro daquele cara ali. É fácil enxergar um líder dentro de Moisés, irmão. Quero ver, olhar dentro de um cesti e falar: ó, tem um Moisés ali dentro. Entende? É fácil olhar e falar: ó, tô vendo fulano chegar. Quero ver apoiar quando ele é pequeno.
Porque toda grande árvore um dia foi uma pequena semente. Não existe crescimento sem conhecimento. O conhecimento é a vitamina do crescimento. Dá para ir mais fundo ainda. Jesus nasceu, foi colocado na manjedoura, não foi? Certo. Só que então, quando ele nasceu, foi colocado na manjedoura. Mas quando ele cresceu, não cresceu na manjedoura. Porque a manjedoura serve para você nascer, mas ela não serve para você crescer. Porque ela tem limite. Meu Deus. Que susto. Uau. Uau. Oi. A manjedoura tem limites. A manjedoura serviu para você nascer, mas não serviu para Jesus crescer. Ela tem limite. Então ele foi para a manjedoura, da manjedoura ele foi para a cruz e da cruz ele foi para o trono. Ambientes que cabiam com o momento dele. E processual. A manjedoura, processo. A cruz, propósito. O trono, promessa. Ninguém começa na promessa, começa no processo. Meu Deus. Quem despreza um processo não pode viver uma vida de propósito. O processo é um meio que Deus utiliza para te amadurecer. O processo é onde você entra menino e sai homem. O processo é onde você aprende a chorar. É onde Deus te amassa, esmaga, te quebra. Entende? Por quê? É melhor estar quebrado num processo do que inteiro fora dele. Entende? O processo é uma das matérias de Deus, cara. Você não entende quando entra no processo, você só entende quando sai. E por que é tão duro lidar com o processo? É porque Deus fala do propósito, mas não fala do processo. Falou para José sobre o sol, falou para José sobre a lua, falou para José sobre as estrelas, mas não falou para José sobre a cisterna. Não falou para José sobre a mulher do Potifar. Não falou para José sobre perder a capa. Porque se Deus falar para você sobre os processos de amanhã, você vai querer pular fora hoje. Então ele pode não te falar dos processos, mas ele sempre vai te falar das promessas. Meu Deus. Entende? Então Uau. o processo é o meio que Deus utiliza para você suportar o peso do propósito. Por exemplo, quando o professor está na sala de aula, ele não fala. Sim. Quando é dia de matéria, ele não explica. Sim. Ele verbaliza. Mas você percebeu que em dia de prova, Ele fica em silêncio. você tá aí? Em dia de prova, o professor não fala. Não e tem fala. gente assim, Deus, fala comigo, e Deus dizendo lá, tá no processo, tá querendo que eu falo, tá na prova, quer que eu falo. Só que tem um detalhe, ele tá em silêncio, mas não saiu da sala. Para que eu quero descer, produção. Uau. Ele está em silêncio, mas não saiu da sala. O silêncio de Deus, ele tem muito a dizer, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, que Deus consegue falar até em silêncio. O silêncio é uma das maneiras de Deus dizer pra você, calma que eu tô vendo tudo, calma aí. Entende? Por quê? Se Deus tem a resposta, então nem sempre a primeira opção é a certa. Aguardar em Deus é difícil, mas é recompensador. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Por que nós estamos enfraquecidos? Porque estamos apressados. Eu sempre digo, as 3 maiores doenças do século, não é o câncer, não é o HIV, as 3 maiores doenças do século, a depressão, o estresse e a ansiedade. A depressão é uma pressão do passado. O estresse é uma pressão do presente. E a ansiedade é uma pressão do futuro. Ninguém fica depressivo pelo que vai acontecer. Pelo que vai acontecer amanhã. As pessoas ficam depressivas pelo que ocorreu. Alguém falou alguma coisa, um abuso, alguém bateu. É estressado. Já viu alguém estressado por ontem? As pessoas ficam estressadas pelo agora. O estresse é hoje, momento agora. Você andando no trânsito, alguém te fechou. E a ansiedade? Ninguém fica ansioso agora. A gente fica ansioso pelo que vai acontecer. Então são 3 tempos. Depressão, passado. Estresse, presente. Ansiedade, futuro. Ninguém de nós tá ligado ou podemos viver o passado e o futuro. Porque Deus nos chamou para viver o presente. Mas a Bíblia diz em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Passado. Hoje. Presente. E eternamente futuro. Entende? Então ele não te trouxe aqui para mudar o seu passado, mas te trouxe aqui para curar você dele. E nós vemos, quando você fala, por exemplo, sobre depressão, nós percebemos o quanto o número de pessoas depressivas aumenta dia após dia. E aí surgem diversos coaches, diversas pessoas, psicólogos, por conta da demanda e o número de pessoas depressivas que nós temos hoje. Agora vamos pegar aqui e vamos para um paradigma. A igreja tem que lidar como com a depressão? Ela tem que falar para a pessoa, olha, procura um psicólogo? Ou ela tem que falar, olha, você tem que orar, a hora que resolve. Qual que deve ser o posicionamento da igreja? Tem 2 pontos aí. Primeiro, a igreja precisa orar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Entende? A depressão é uma queda, mano. É uma queda. Depressão não é quando o seu ânimo sobe. Não é quando a sua autoestima sobe. Pelo contrário, é quando ela desce. Caiu. Você tá triste, depressivo, quer ficar dentro do quarto. Você já viu depressivo sorrindo, cantando piada? Todo depressivo, o nível desceu. Então,
A igreja precisa orar, precisa abraçar, precisa acolher. Porque Jesus é o maior psicólogo. Não existe espaço para depressão num ambiente onde Jesus está presente. Vocês estão aí? Então, talvez alguém vai discordar de mim. Porque Jesus é o maior psicólogo. Por isso que todo mundo que ele curava, a primeira coisa que ele fazia, trocava uma ideia. O que você quer que eu te faça? Poxa, ele não sabia que a pessoa estava cega? Que ele queria... que a pessoa queria enxergar, mas ele quebrava o silêncio usando o diálogo. É o que os psicólogos fazem, trabalham em cima de perguntas. Então nós precisamos pegar as pessoas depressivas e encaminhá-las a Cristo. Ele é o maior libertador de todos, até porque ele não te achou livre para te fazer preso, mas te encontrou preso para te fazer livre. Mas existe também o campo na qual as pessoas preparadas, que estudaram, porque hoje existem coisas que também não é 100% espiritual. Algumas pessoas que tiveram alguma frustração na vida, quantos pastores que foram, teve um psicólogo, atenderam o psicólogo e hoje estão bem, hoje tem acompanhante e as pessoas conseguiram dar uma volta por cima, como se diz no inglês, né? Dar um upgrade na fé, na vida. Então eu acredito que tanto o lado espiritual também quanto o lado profissional é essencial para esses dias. E outra, as pessoas se frustram vendo o sucesso do outro. Tem muitas pessoas depressivas, porque elas não estão prontas para celebrar sucessos alheios. Entende? Meu Deus. O diabo não quer roubar a sua conquista, ele quer roubar a sua celebração. Porque se a sua conquista for grande, a sua celebração for pequena, sua vitória foi incompleta. A sua vitória só é coroada quando você celebra, irmão. E sabe qual é o problema da minha geração? Que ela quer só celebrar grandes conquistas. E está aqui uma oportunidade. Quem não sabe celebrar pequenas conquistas não está pronto para desfrutar de grandes triunfos. É a lei do checkpoint. É isso aí. Tem que aprender a celebrar pequenas vitórias. Amanheci, tô vivo. Oh my God. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Vocês estão pegando? Oh my God. Vocês estão pegando? Isso aqui é como uma mentoria. É uma série de chaves, de códigos e é Deus falando. É uma forma de você ouvir o que Deus ele tem a dizer pra você e isso gerar uma mudança na sua vida. Agora, pastor, algo que a gente fala muito é sobre relacionamento. Eu fiz uma pergunta pra um convidado meu e, cara, isso deu 20 milhões. Eu disse pra ele, você acredita que quem ama trai? E eu quero repetir essa pergunta aqui hoje, pela primeira vez, depois de muito tempo, eu quero repetir essa pergunta. Na sua visão, a pessoa que ama, ela pode trair? A pessoa que ama, ela não deve trair, mas pode acontecer dela trair. Porque o homem tá sujeito à queda, irmão. O problema é que as pessoas querem conviver, ou melhor, as pessoas querem desfrutar da sua espiritualidade, mas elas não querem conviver com a sua humanidade. Você pode ser um cara que ama mesmo assim cair, falhar. Porque aquele que está de pé, cuide-se. Para que não caia. Entende? Todo mundo não ama Jesus, mas às vezes a gente peca. Pecar é uma traição, cara. Que é você indo ao lado oposto daquilo que Deus foi chamado para ir. Entende? Então, tipo assim, o certo, o original, não é só amar, como também ser fiel. Porque o amor e a fidelidade estão juntos. No dia que você é casado, não? Sou casado. No dia que você foi lá cumprir os votos, uma das coisas que eles pediram foi isso. Amor e fidelidade. Por isso que o amor não é uma palavra, o amor é uma pessoa. Meu Deus. Jesus. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo padece. Não, eu tô aqui. Vocês estão aí? Eu tô aqui. O amor não tem ciúmes, o amor não tem inveja, Uau. o amor é fiel, mano. Por isso que Jesus foi fiel a nós. Fidelidade. As pessoas falam assim, poxa, eu queria levantar uma igreja, mas não tem muita gente. Eu preciso de empresários. Uma igreja não depende de empresários. A igreja depende de fiéis, de homens fiéis. Precisa de homens fiéis. Porque uma igreja não se mantém de pé pela riqueza dos ricos. Uma igreja se mantém de pé pela fidelidade dos pobres. Você pode morar ou em Alphavila ou em Alfavela. Você só precisa ser fiel. Ser fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Na velha aliança, Deus estava procurando os fiéis na terra. Não é os crentes, é os fiéis. Meu Deus. Fidelidade é o padrão de Deus, mano. Um dos maiores sinais que você ama a Deus é fidelidade. Nem é amor. Você pode gritar que ama e trair depois, é. É fidelidade. A fidelidade revela o nível de amor. Acho que dá pra fazer um corte e colocar os dois juntos agora. A fidelidade é um nível de amor. Uma das provas que você ama não é falar que ama, não é abraçar, não é tatuar o nome da pessoa, mas é ser fiel. A pessoa decidiu, eu sou uma pessoa que na minha vida costumo andar com pessoas que falam de outras, pessoas que não falam de futuro, não falam de progresso, só que de repente decido sair dessa roda e quando eu decido, traciono, foco em algo, eu tenho um sucesso. Peguei. O meu sucesso ele vai mais rápido. Peguei. O segredo tá onde? Peguei. Então,
Toda árvore que para crescer precisa ser podada. Não existe crescimento sem poda. Boa. Sabe o que é extraordinário? É que nos lugares onde você está podando é onde pode ser os lugares mais frutíferos. Precisa ter cortes. Jesus foi curar um cego, Marcos 8. Sabe o que ele fez? Não curou o cego. Tirou o cego de dentro da aldeia. Meu Deus. Cuspiu no olho dele, tocou no olho dele e falou, o que você tá vendo? Ele falou, eu vejo os homens como árvores que andam. Peraí. Ele estava vendo os homens como árvores que andam. Peraí. Então, as pessoas não estavam vendo ele como árvore, mas ele estava vendo as pessoas como árvore. Então não interessa como as pessoas estão te enxergando. O que interessa é como você enxerga elas. Depois que Jesus curou, o que ele falou? Não volte mais para a aldeia e nem converse com ninguém da aldeia. Ele tirou da aldeia, mandou não voltar para a aldeia e mandou não conversar com ninguém da aldeia. Então qual o problema do cego? Não eram os olhos, era o ambiente onde ele estava inserido. Porque vai ter lugares que se você não sair de lá, você vai continuar cego. Jesus não tirou o ambiente do cego, tirou foi o cego do ambiente. Então algumas pessoas só podem ir para o próximo nível, só podem alcançar um nível de sucesso quando elas forem desconectadas de certos ambientes. Certos ambientes não te geram vida, te traz morte. Vai ter que ser arrancado de lá. Jesus não convidou o cego, pegou na mão e tirou ele. Porque tem lugares que se Deus não te tirar, você não vai querer sair. Tem amizades que se você não desplugar delas, ao invés de você ir pra frente, elas te puxam pra trás. Isso é demais isso aqui. Nisso aí que você falou agora, acendeu uma luz aqui. A gente ouve aquela frase que diz assim, águia voa com águia. O que você acha dessa frase? Você acha que isso aí é a maior mentira ou isso realmente é algo real? Porque se a gente pegar, por exemplo, pelo ponto do fato de a águia só tem que andar com águia. Uma pessoa que é uma pessoa extremamente habilidosa, extremamente capaz e competente, ela deve mapear ali, ela deve modelar as pessoas que ela anda a ela. Tem que ser pessoas, tem que ser avião, tem que ser águia. Sendo assim, uma pessoa que não é tão influente, uma pessoa que não é tão conhecida, que não tem uma velocidade de sucesso tão alta, não se enquadraria nesse perfil para andar junto. Essa pessoa que não é a águia que você acabou de falar no final, ela nunca vai ter a oportunidade de acessar a mesa dessas pessoas. Sim, exatamente. Porque se eu quero ser águia e só quero andar com águia, significa que as águias filhotes nunca vão aprender a voar comigo. Porque eu só quero andar com gente grande. E às vezes nós vamos aprender coisas com gente pequenas. Por exemplo, Lázaro é um personagem bíblico que não tem fala. Não tem nenhum versículo falando, então disse Lázaro. Lázaro não tem um capítulo escrito por ele, não tem um livro escrito por ele, mas a Bíblia diz que era amigo de Jesus. Jesus deveria andar com sacerdotes, com sumo sacerdote, com Pilatos, só gente grande, mas não, andou com Pedro, com Tiago, com João. Entende? Vai ter dias que você vai estar em mesa de gente grande, mas vai ter dia que você vai estar em mesa de gente pequena. Nunca despreze as oportunidades. Entende? Porque o segredo de estar em lugares altos é aprender a respeitar lugares baixos. Ninguém começou em cima. Quem não respeita os lugares baixos não está pronto para desfrutar dos lugares altos. Quer uma prova? Quando Eliseu passava em Sunem, a mulher fazia um banquete na mesa, colocava pão na mesa e Eliseu comia. Ela chamou o marido e falou, vamos fazer um quarto em cima da casa para Eliseu? Peraí. Ela falou que vai fazer um quarto. A questão não é saber se lá tem espaço para construir um quarto. A questão é saber se a casa tem fundamento para suportar o peso desse quarto. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Porque às vezes eu tô querendo construir grandes coisas, mas preciso saber se eu tenho estrutura para suportar o peso dessa construção. E aí tem um mistério. Na quarto de cima tinha candeeiro, cama, cadeira e o texto diz que também tinha uma mesa. Você não pegou? Tem duas mesas nessa casa. A mesa de baixo. E a mesa de cima. A mesa de cima. O Eliseu só foi pra mesa de cima porque ele não desprezou a de baixo. Honra as mesas de baixo, irmão. E Deus vai te honrar nas de cima. Uau. Quando você seja simples nas mesas pequenas, abrace todas as mesas. Abrace os lugares onde você está. Honra os lugares pequenos. E Deus vai te honrar nos lugares grandes. Você ser fiel no pouco sobre o muito... É muito simples isso aí. Ao mesmo tempo que é simples, é grandioso, né, mano? Entende? É grandioso porque chaves quebradas não abrem portas inteiras. Eu preciso descobrir qual é a chave que eu preciso utilizar para acessar esse momento. Por quê? Vai ter hora que eu vou ter que fechar as portas para algumas pessoas e vai ter hora que eu vou ter que abrir a porta para algumas pessoas. O problema é quando a porta está aberta para todo mundo.
Porque se a porta está aberta para todo mundo e eu não tenho discernimento, eu posso estar colocando dentro quem era para estar fora. Chaves quebradas não abre portas inteiras. Então, antes de Deus abrir a porta, ele precisa abrir a sua mente. Entende? Por exemplo, Jonas entrou dentro do barco, não foi? O dono do barco vendeu o ingresso pro Jonas sem saber quem ele era. Ele era um fugitivo, mas o dono do barco não sabia. E por que Jonas entrou dentro de um barco? Porque para um fugitivo qualquer barco serve. Ele mesmo pagou a passagem e entrou para dentro do barco. O que eu aprendo? Ele mesmo que comprou a passagem. O que eu aprendo? Que quando você faz a rota, quem paga a passagem é você. Mas quando Deus faz a rota, quem paga a passagem é ele. Quanto mais longe aquele barco ia, mais longe do propósito Jonas ficava. Até que eles descobriram que Jonas estava lá, pegaram o Jonas e jogaram para fora do barco. A tempestade cessou. Tem gente que é homem de Deus, mas vai ter que sair de certos ambientes, que senão a tempestade não cessa. Deixa eu só falar um negócio aqui. Eles jogaram as malas da tripulação fora para deixar o barco leve. Na mala você leva o quê? Coisa importante. Você não viaja e leva coisa desnecessária. Na mala você só leva o que é importante. Tem gente perdendo coisas importantes porque abriu espaço no barco da sua vida para um intruso, para um fugitivo que não deveria estar ali, mas só para vender o ingresso, só para aquele lugar da sua vida não ficar ocupado, só para o seu trono de carência ser regado por a presença humana. Aí você coloca qualquer um. E tem gente que não era para estar lá, mas você quer ter muitos amigos, e quem tem muitos amigos sai perdendo, diz a Bíblia. Vendeu o ingresso para a pessoa errada. Jonas era a pessoa certa no lugar errado. Quem tem muitos amigos sai perdendo. Cara, essa é forte. Quem se preocupa em ter muitos amigos, eu quero ser rodeado de amigos. Mas na verdade, está se prejudicando. Porque na verdade ele vai ter muita gente, mas não vai ter muitos amigos. Porque você tem que ser amigo de todos, mas sabe que nem todos serão seus amigos. Abrace todo mundo, mas sabe que nem todos vão te abraçar. Porque é na crise que os seus amigos aparecem. É na amargura que eles são forjados junto com você. Entende? Os meninos foram lançados na fornalha juntos. Não foi só um. Foram os 3. Porque eles estavam juntos. Se você for, eu também vou. Eu também vou. Porque amigo é assim, é fiel até na fornalha. Quem não está disposto a entrar na fornalha com você, irmão, não é amigo. É colega ou tá próximo. E quando você honra a Deus fora da fornalha, Deus te honra dentro da fornalha. É como aquele ditado que a gente ouve, né? A árvore só deu uma chacoalhada para cair os frutos. Boa. Na verdade, o barco tá sacudindo só para ver quem é fiel e quem não é. Quem pular fora. Agora, se nós pegássemos alguns personagens bíblicos que são referências para você, se a gente começasse falando de Davi, o que mais te impressiona em Davi? É que Deus tirou o rei do trono e levou pro pasto. E tirou o menino do pasto e levou pro trono. Meu Deus. Porque quando você aguarda a hora de Deus, não importa onde você tá, e se é onde Deus pode te colocar. O Davi era pequeno, mas o chamado dele era grande. Ele não começou rei, ele começou servo. Entende? Então é melhor começar servindo e terminar promovido do que começar promovido e terminar. Entende? Uau. Davi é incrível, porque quando Davi trouxe a Arca da Aliança, isso é muito forte. Ele trouxe a Arca e ele começou a celebrar. Sim. E o texto diz que Israel celebrou com ele, mas a mulher dele não. Uau. Então vai ter gente que vai estar na mesma aliança, mas não vai estar na mesma celebração, cara. E é na sua celebração que você vai ver a vibe de muita gente. O coração das pessoas se revelam quando elas não comemoram o que você está comemorando. Ela da janela olhou e começou a xingar ele, a reclamar dele. Sabe por que ela reclamou? Porque ela estava em lugares altos. Mas quando Davi entrou para dentro de casa e ela começou a falar com ele, Deus feriu Mical e se tornou estéril. Resumindo, nunca taque pedra no ministério frutífero. Você pode terminar estéril. Meu Deus. Ela ficou estéril porque tacou pedra no ministério frutífero. Não, para. Então, para que eu quero descer. Então Davi ele mata o urso e leão, para depois matar o gigante. Sim. O urso e leão, as guerras privadas. Sim. E o Golias é as guerras públicas. Ninguém vai para as guerras públicas, ou é melhor não ir para as guerras públicas sem antes passar pelas guerras privadas. É nas guerras privadas que você perde o medo. É nas guerras privadas que você conhece o seu potencial.
Então o urso preparou Davi para o leão preparou Davi para Golias, Golias preparou Davi para Saul e Saul preparou Davi para o trono. Volta pro que você disse, processos. É isso aí. Prepara para propósitos. E sabe qual é o problema? Quando Davi recebeu um som que ele foi se tornar rei, Saul começou a perseguir ele. Não perseguiu antes, quando ele estava no campo. Não perseguiu antes, quando ele matava urso. Mas quando Davi estava indo para o trono, Saul começou a perseguir. Porque o problema não é quando você nasce. O problema é quando você cresce. Meu Deus. Quando você está começando, você não incomoda ninguém, mas quando você cresce... Se você não quer ter inimigo, não quer ter perseguição, se você não quer tomar pedrada, se você não quer ser perseguido, irmão, não cresça não. Continue no nível que você tá, porque o dia que você crescer, pode se preparar. Pessoas de perto vão começar a te perseguir. E serão as de perto. Isso aí. As de longe às vezes até te admiram, mano. As de perto que é o problema. Eles não estão acostumados a ver aquilo. Por quê? Eles te conhecem desde o começo, né? Eles sabem qual foi o seu começo. Por quê? Toda grande árvore um dia foi uma pequena semente. O que eu mais amo falar é sobre semente. Toda semente dentro dela tem uma árvore. O que você será no futuro, você é hoje em forma de semente. Toda vez que você come uma semente, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. Quando você come uma semente, você aborta uma colheita, irmão. A colheita que você tanto espera está dentro da semente que você tanto despreza. Semente não foi feita para comer. Por isso Deus não põe semente em pratos. Porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Sim ou não? Sim. Por que semente ao que semeia e pão para quem tem fome? Porque se ele dá semente para quem tem fome, ele vai confundir semente com alimento. E semente você não come, semente você planta. E o alimento você não planta, o alimento você come. Não confunda semente com talento. Por quê? A semente você planta. E o talento você desfruta. O que aquele homem fez? Um recebeu 5 talentos, foi? Sim. O outro recebeu 2. O outro recebeu 1. Está no texto. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Não tem inveja dos talentos dos outros. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. O que tem 5 talentos tem capacidade de ter 2 e ter 1. O que tem 2 talentos tem capacidade de ter 2 e ter 1. E o que tem 1 talento só tem capacidade de ter 1. O que tem 5 sabe trabalhar com 2. Também sabe trabalhar com 1. O que tem 2 sabe trabalhar com 2 e também sabe trabalhar com 1. Sim. Mas o que tem 1 só sabe trabalhar com 1. Ele ficou com medo. Cavou um buraco e enterrou o talento. Porque ele ficou com medo de perder. O medo rouba a sua oportunidade. Não permita que o medo afaste você do seu real propósito. Ele cavou um buraco e enterrou o talento. Qual a diferença do medroso pro talentoso? É que o medroso enterra o talento e expõe o medo. O talentoso enterra o medo e expõe o talento. Me fala o que você está expondo, eu vou falar qual é o seu sentimento. Meu Deus. Uau. Ou você é medroso ou você é um talentoso. Isso é uma metralhadora, cara. Essa questão assim do... Quando você fala do talento, medida certa, porção certa, nem todas as pessoas estão prontas para entender isso, né? E entender que o que ela tem que lidar é apenas com 1 ou com 2. Às vezes a pessoa que ela tem que lidar só com 1, ela quer lidar com 5. Com 5. Porque nunca vai aceitar que ela só Uau. Pode lidar com 1. É isso aí. Faz sentido. A capacidade é a forma que Deus viu que você está pronto para administrar aquilo. Como é que ele vai colocar algo na sua mão que você não está pronto para administrar? Quer uma prova? O menino pediu a herança pro pai. Pai, me dá a herança que eu tô indo embora. A herança estava pronta para ele. Mas ele não estava pronto para a herança. Qualquer coisa que você recebe que você não está pronto para administrar é aquilo que vai administrar você. Quando ele pegou a herança, o que ele fez? Foi embora. Sim. Porque a mesma coisa que fez ele aproximar do pai foi a mesma coisa que fez ele afastar do pai. Qualquer bênção que te afasta da paternidade se torna uma maldição. Ele pegou a herança e foi embora. Gastou tudo que tinha. E a Bíblia diz que ele desejou comer a comida dos porcos, porque estava trabalhando para um homem que tinha porcos. Que coisa! Ele desejou comer a comida dos porcos. Você já viu porco comer na mesa? Não. Porque porco não come na mesa, porco come no chão. Agora, os filhos não comem no chão, os filhos comem na mesa. Qual é a ideia do diabo? Nos tirar da mesa para comer no chão. Qual é a ideia do pai? Nos tirar do chão. Para comer na mesa. Para comer na mesa. Aí ele falou assim, ó, na casa do meu pai, os escravos têm pão na mesa. Ele lembrou da mesa. Aí ele falou, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele perdeu a herança, perdeu os amigos, perdeu o dinheiro, mas numa coisa ele não perdeu, o caminho de volta para casa. Quando ele chegou em casa, o pai fez um banquete, aquela festa, deu um anel, um novilho novo, sandália nova.
Por que a sandália nova? Porque agora você vai andar em novos caminhos. Roupa nova, porque só quem te gerou conhece as suas medidas. O irmão dele chegou da festa, ouviu a música e viu a dança. Tá no texto. Né? Ouviu a música e viu a dança. Seu irmão tá fora de casa. Seu irmão volta. Tá tendo uma festa, o que você faria? Vou me alegrar. Não, o irmão não alegrou. Essa parábola não são 3 parábolas. São 4 parábolas. A parábola da moeda, a parábola da ovelha, a parábola do filho pródigo e a parábola do irmão dele. São aproximadamente, acho que uns 10 versículos. O irmão não quis voltar, mano. E o texto diz que o irmão chamou um servo da festa. Ele não entrou, mas tirou um servo que estava dentro da... Tirou e falou, o que está acontecendo? E não, seu irmão voltou. Ele não quis entrar na festa, porque a festa não era para ele. É por isso que tem muita gente que não festeja as suas festas, porque as festas não são para eles. A humildade começa quando você aprende a celebrar vitórias alheias. E eu não vou desligar o som da minha festa porque alguém não quer dançar. Eu não vou parar minha música porque alguém não está querendo celebrar, irmão. Se o pai não proíbe de festejar, não vai ser os irmãos que vai me impedir. E sabe o melhor desse texto que é engraçado? É que quando o pai ele tem aquele diálogo com o irmão mais velho, ele fala assim, olha, eu tô aqui há muito tempo e aconteceu que veio este teu filho. Isso que é o engraçado, né? Por que ele não fala meu irmão? Não chama irmão, chama teu filho. Ele tinha o pai como pai. Mas não tinha o irmão como irmão. Ele queria se emancipar. E aí deu ruim. Ele falou assim, ó. Eu estive aqui contigo, né? Estou aqui tanto tempo contigo. Ele fala, tô aqui tanto tempo contigo e tal. Esse teu filho. Ele chama o pai de pai, mas chama o irmão de teu filho. Ou seja, isso aí é seu, não é meu não. Então tá ruim esse cara, porque ele tá fora do reino. Porque na oração dominical Jesus falou, quando vocês orar, orareis assim. Pai nosso. Ele não diz pai meu. Ele diz nosso. Por que nosso? Porque a primeira regra da oração dominical, você não é filho único. Você tem mais irmãos. Por isso que na oração dominical ele fala do Pai Nosso e depois ele fala do Pão Nosso. Por que ele fala do Pai para depois falar do Pão? Porque o pão é a provisão e o Pai é o provedor. Quem não sabe compartilhar o Pai também não vai saber compartilhar o pão. A Bíblia, ela é a resposta para tudo. Tudo. Então, a Bíblia é maravilhosa, porque eu não tenho que ler a Bíblia para tirar coisa dela. Eu preciso ler a Bíblia para ela tirar coisa de mim. Entende? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais ela arranca coisas de mim mesmo. Porque quando você compra um eletrodoméstico, que você abre a caixa, qual é a primeira coisa que você encontra? O plástico. Não. Coberto no plástico. Não. Antes do plástico ainda. Antes do plástico? O manual. Ah, o manual. Tá. O manual é a mente do fabricante. Todas as ideias do fabricante estão no manual. Então, todas as vezes que você acordar, a primeira coisa que você precisa fazer, pegar a Bíblia. Porque ela é o manual. Porque ela é a mente do fabricante. É na Bíblia que você vai entender como você deve comportar e como você deve fluir no dia. Porque é o manual do dia, né, irmão? A Bíblia é o manual do dia. Ela não é um mapa de ano em ano, é o mapa do dia a dia. A Bíblia é o manual do dia a dia. Meu Deus. Por isso a Bíblia diz assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Isso aqui é forte, irmão. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. O que o diabo quer fazer? Não quer tirar a palavra dos jovens, quer tirar os jovens da palavra. Porque quando você está fora da palavra, você está fraco. Porque o que te fortalece é a palavra. Por isso as pessoas estão pregando, venha na igreja, porque hoje vai ter milagre. Jesus não pregou isso. Tinha dia que Jesus não fez milagre, a multidão levantou e foi embora. Porque quem vive de milagre vive frustrado. Mas quem vive de palavra vive realizado. Porque o segredo não está nos milagres, está na palavra. Porque não são os milagres que geram a palavra, mas é a palavra que gera. Nem só de pão Ei! viverá o homem. Posso falar uma coisa muito importante? Deve. Eu acho isso importantíssimo. 2 coisas. Número 1, Deus não registra apelidos. Quem dá apelido é Satanás. É o império que dá apelido. Quando os jovens chegaram na Babilônia, o rei falou assim, ó, vamos tocar a música mais uma vez, vocês vão ter que se prostrar. Eles vão se prostrar. Lançaram os jovens na fornalha. Quem foi lançado na fornalha? Sadraque, Mesaque e Abednego. Não. Misael, Ananias e Azarias. Porque Deus não registra apelidos. Deus registra nome. Porque apelido fala de uma marca, mas nome fala de uma identidade. Por isso que toda vez que a pessoa entra no crime, ela tem um apelido. Mas todas as vezes que você entra no reino, Deus muda o seu nome.
Deus não tem um apelido pra te dar, ele tem um nome. Por isso que a Bíblia diz que quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, vai ter uma pedrinha branca e lá vai estar o nome. O nome. O nome. Ele não mudou o apelido de Abraão, ele mudou o nome, porque o nome fala de identidade. Zaqueu não era... Eles não chamavam Zaqueu de ladrão? Porque quem cobrava impostos pro judeu era chamado de ladrão. Todo cobrador de impostos não tinha respeito pro judeu. Zaqueu estava em cima de uma figueira. Jesus parou e falou o quê? Zaqueu. Chamou ele pelo nome. Por quê? Primeira coisa que eu quero resgatar de você é a sua identidade. Quando Lázaro estava morto, my God. Jesus não falou morto, vem pra fora. Jesus disse, Lázaro. Primeira coisa que Jesus resgatou não foi a vida dele, foi a identidade. Por quê? No reino, ele não olha a sua condição, ele olha a sua posição. A condição de Lázaro era de defunto, mas a posição de Lázaro era de filho. Vocês estão aí? Meu Deus. My God. Uau. Jacó é um exemplo também. Nossa, Jacó é demais. Jacó é demais. Não, por exemplo, as pessoas confundem, né, que Deus nunca mudou o nome de Saulo. Eu já Que é o ouvi falar mesmo nome, isso. é o mesmo nome, Saulo e Paulo. Só que o nome Saulo significa grande. E o nome Paulo significa pequeno. Paulo está descendo para Damasco. Olha isso. Está descendo para Damasco com cartas de ameaças. As cartas de ameaça na mão dele para perseguir os cristãos. Só que tinha carta na mão dele, mas ele não sabia que dentro dele havia cartas, epístolas. Só que as cartas que estavam do lado de fora, quem escreveu foram os homens. Mas as cartas que estavam do lado de dentro... O texto diz que o resplendor de luz o cercou e ele caiu e ficou cego. Pera aí, André. Ele caiu e ficou cego? Quando a pessoa cai, ela quebra o braço, quebra alguma coisa. Ele não quebrou nada, só ficou cego. Deus usou a luz para cegar ele. A luz que cega. Como assim? Todas as vezes que Deus usa a luz para te cegar, é porque ele não quer que você olhe para fora. Uau. Olha para dentro. Eu peguei. E ele caiu e a Bíblia diz que ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas peraí, ele tá caído, mas tá ouvindo. Então nunca aponte o dedo para quem tá no chão. De repente ele pode estar ouvindo coisas que você de pé ainda não ouviu. Ele caiu, mas não morreu. Ele caiu, mas não tá morto. Porque morto não ouve. Ele está ouvindo. E se estiver morto e ouvir, João 5,25, a hora vem e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Adão estava vivo, a Eva estava viva, ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro estava morto, ouviu a voz do Cordeiro. E viveu. Meu Deus! Cara, isso é forte. Isso é forte. É sobre ouvir, independente se está em cima de um cavalo ou se está no chão. Sabe, Porque André? ouvir a voz vai fazer você levantar. André, sei que você falou agora é ouvir a voz. Ouvir a voz vai fazer você levantar. Quem tem ouvidos? Ouça. Por que lá no Éden, Satanás acessou o jardim e ele procurou a serpente? Sim. A Bíblia diz que a serpente era o animal mais sagaz do campo. Por que o diabo escolheu a serpente? Se o diabo escolhe a quem usar, imagina Deus, hein? Olhou a serpente, beleza. Foi lá, a serpente foi falar com a Eva. Mais do que saber a voz que você deve ouvir, você precisa saber a voz que você deve ignorar. Quando eles pararam de ouvir a voz do governo, eles começaram a dar ouvido à voz do intruso. Aí em um dos evangelhos, Marcos capítulo 1, a Bíblia diz que caiu um homem endemoniado. Sabe o que Jesus fez? Não permitiu que ele falasse. Por que Jesus não deixou o demônio falar? Porque lá no Éden, quando o diabo falou, você viu o que aconteceu, né? Nem todo mundo está pronto. Uma palavra do diabo pode destruir tudo. Porque se você não tem discernimento para ouvir, por isso que quando estava lá no deserto, Satanás veio falar com Jesus. Jesus, espera aí. Ele falou o que com Jesus? Transforma essas pedras em pães e come. Mas peraí, transformar as pedras em pães? Primeiro, Jesus já é o pão. E segundo, ele também já é a rocha. Ou seja, você está querendo fazer eu ser coisa que eu já sou? O diabo não sabia disso? Oh my God. Ele estava querendo testar para ver quem ele era. Transforma essas pedras em pães. Jesus falou: por que você está querendo fazer com que eu coma? Porque foi a mesma arma que ele usou com Adão. Adão morreu comendo.
Foi a mesma arma que ele usou com Sansão. Tocou no mel lá que não podia e morreu comendo. Ou seja, todo mundo que comia que Satanás morria ele. Pera aí, meu filho, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda parte você matou Adão comendo, mas aqui não, meu filho, eu sou a própria vida. Quem comer de mim não... Meu Deus. Uau. Isso aqui é extraordinário, você acabou de falar. Vou falar um negócio aqui. Quantas pedras Davi pegou para lutar contra Golias? 5. 5. Quando ele foi lutar contra Golias, ele foi com quantas pedras? 5 pedras. Usou uma e voltou com quantas? 4. Não, voltou com 5. Voltou com 5? É, porque quando ele voltou, ele trouxe a cabeça do gigante. E na cabeça do gigante a pedra estava cravada. É Deus dizendo, você não precisa ter muitas armas, só precisa ter as armas certas. Você não precisa ter muitos amigos, só precisa ter os amigos certos. Aí, ele pegou 5 pedras. Usou uma. A pedra derrubou o gigante. Ele pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. A pedra mata, sim ou não? Sim. Tá doido? A pessoa tomar uma pedrada na cabeça morre. Quantas pedras ele pegou? 5. 5. Mas quando Jesus foi fazer a primeira multiplicação dos pães, quantos pães eram? 5 pães. Então, peraí. A pedra mata. Sim. Mas se a pessoa estiver morrendo de fome, você trouxer o pão, faz o quê? Da vida. Da vida. Então, peraí. A lei foi escrita onde? Uau. A lei foi escrita na pedra. Uau. Então a lei gera morte. Mas Jesus falou, eu sou o pão da vida. Peguei. Ele é a vida, mano. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Passou de caminho é atalho. Passou de verdade é mentira. E atalho é perigoso. Perigoso. Passou de vida é morte. Porque o atalho parece que tá te levando pro caminho certo. Mas na verdade não. Você só tá dando volta. O atalho é o fake news do caminho. Porque o atalho é mostrando que você está encurtando a rota. Mas não se trata de encurtar a rota, porque às vezes o caminho mais longo é o caminho certo. Às vezes, quanto mais dificultoso é o caminho, mais original o destino. Entende? Jesus chamou os discípulos. Antes de Jesus falar ide, sabe o que ele falou, André? Vinde. Porque antes de você falar algo aos homens, você precisa ouvir a voz de Deus. Você não terá nada para falar aos homens se antes de Deus falar algo ao seu coração. Uau. Deus fala no secreto e você fala no público. O que você derrama lá é resultado do que Deus derramou aqui. Então para de falar para Deus aquilo que você ouve de todo mundo. E começa a falar para todo mundo aquilo que você está ouvindo de Deus. Ou seja, o secreto é importante. O secreto é o meio que Deus utiliza para curar você de feridas públicas. O secreto é onde você entra ferido e sai sarado. A oração é mais importante que a psicanálise. A oração é mais importante que o psiquiatra. A oração é mais importante que o psicanalista. A oração é mais importante que o psicólogo. A oração é o meio de você dialogar com Deus. E nesse diálogo Deus pode te curar de qualquer doença. Meu Deus. A oração é demais. É a única vez na Bíblia que está escrito fazer algo sem cessar. Não está escrito adorar sem cessar. Não está escrito louvar sem cessar. Não está escrito ir pro culto sem cessar. Não está escrito levantar a mão sem cessar. Mas está escrito orar. Orar sem cessar. Quanto mais você ora, mais você precisa orar. E posso dar uma notícia triste? Os pregadores e os pastores pararam de orar. Nós não oramos. Talvez alguém vai ficar bravo comigo agora, mas não estamos orando. Nós não oramos como deveríamos orar. Nós não tiramos nem um dia o dízimo da oração do dia. Jesus que falou, vocês não puderam orar comigo nenhuma hora, cara. Não pudesse vigiar nenhuma hora. Porque a internet nos roubou do secreto. Nós temos muita informação e pouca revelação. Nossa vida é corrida. E no Brasil, quem tem a agenda cheia é louvado. Mas Deus não está nem aí com a sua agenda. Porque às vezes a agenda está cheia, mas você está vazio. Porque o segredo não é ter uma agenda cheia. O segredo é não permitir viver uma vida vazia. E eu não estou reclamando não, que graças a Deus eu estou andando muito bem com a agenda. Mas o segredo não é ter a agenda cheia. Porque tem gente que sai de casa só para receber, quando na verdade o maior segredo é você sair para entregar. Cara, isso aí é uma realidade, né? Quando nós voltarmos a orar, nós teremos mensagens gloriosas, porque os nossos olhos estão lacrimejando. Porque homens de oração não são soberbos, homem de oração é humilde. A oração nos quebra. Quando você dobra o joelho, só o ato de dobrar o joelho já está dizendo que você está se inclinando, se curvando, você está descendo.
A oração, então, é a chave. É uma chave que abre A oração é uma chave que te conecta com o eterno. A oração é para desintoxicar você de você mesmo. Se você fizer um teste, chama seus amigos para orar, você vai passar. Entende? Porque é na oração que você descobre o quanto você precisa de Deus. A oração é o caminho da intimidade. A oração é o caminho da intimidade. Porque quando Jesus foi pro Getsêmani, ele foi orar. Foi orar. Entende? Moisés subiu no monte para orar. O fogo que caiu para Elias no deserto, no Carmelo, Elias fez o quê? No louvor, fez o quê? Orou. Por que os nossos congressos são lotados, mas as nossas reuniões de oração são pequenas? Congresso não cabe. Mas no dia da oração, cabe. Para congresso tem que ser ginásio. Mas para oração pode ser qualquer salinha, porque não vai vir todo mundo mesmo. E até os que vêm dormem. Nós paramos de orar. Hoje não se fala mais em calo no joelho. Agora ficou sério. Não se fala mais. As pessoas não querem mais saber disso. Porque nós estamos atarefados. A nossa vida está corrida. Nós temos agenda, compromisso, isso. Quando o dia termina, faz aquela oração, meia boca. Avivamento, mamão com açúcar de fim de noite. Senhor, obrigado pelo dia. E os grandes avivamentos, pode anotar. My God! Os grandes avivamentos vêm através da oração. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Os jovens reuniram na faculdade, não tinha pregação, não era conferência, não era um grande evento, não era uma plataforma para divulgar nomes. Eles reuniram e começaram a orar. As pessoas foram entrando, paralítico foi andando, mudo foi falando, cânceres foram indo embora, pessoas foram sendo renovadas, Jesus foi dando línguas estranhas, foram dando dons espirituais. Eles simplesmente fizeram uma sala de oração. E o avivamento começou. Hoje no Brasil, qualquer movimento precisa ter um grande nome envolvido ou uma grande igreja envolvida. Para dar muita gente. Porque nós fomos ensinados a estar atrás de nomes. Nós não sabemos ouvir a voz de Deus através de pessoas pequenas. Mas a mulher do Naamã nos deu uma lição. Quando o Naamã trouxe aquela menina, se lembra? Que a menina era pequena, mas a utilidade dela era grande. Ela não tinha nome, mas tinha uma mensagem. A menina está na casa de um leproso, mas não pegou lepra. Está na casa de um doente, mas não adoeceu. A lepra que estava no Naamã não passou para a menina, mas a graça que estava dentro da menina pegou o Naamã. Aí a Bíblia diz que a menina virou e falou assim, ó, lá em Israel tem um profeta. Ela tinha uma mensagem. Aí eu te pergunto, você sabe o nome da menina? Não. Eu também não. Quando você aprender a ouvir gente pequena, Deus vai te dar uma mensagem para falar para gente grande. Deus pode colocar um anônimo no seu caminho para ver aonde é que está firmado o seu coração. Nós não sabemos ouvir a voz de Deus através de anônimos. Pode ver. Quando é o dia tal do evento, que é o fulano que vai estar... Mas quando é o irmão fulano de tal... Porque a gente seleciona cardápio. Quer mudar de assunto? Meu Deus. A gente seleciona cardápio. E na igreja, a panela é uma só, irmão. E o que tá ali a gente tem que comer. Vai ter dia que Deus vai trazer o famoso? Glória a Deus. Vai ter dia que vai trazer alguém de nome? Aleluia. Mas vai ter dia que ele vai trazer o João da couve, o irmão Joaquim, o Crispim. E aí? Você tem um nível de intimidade para ouvir a voz de Deus através do Joaquim? Ou você é sensível só para ouvir o fulano? Gente, esse é o pastor Jackson Marques. Pastor, pra gente encerrar, eu sempre peço para todo convidado meu que ele fale seja a boca de Deus e fale com quem assiste. Nós temos uma plateia grande que sempre nos acompanha e a gente tem essa preocupação em levar o reino para essas pessoas, levar o evangelho para essas pessoas. Eu quero que você seja a boca de Deus aqui pra câmera e fale, deixa Deus te usar. Posso te falar duas coisas? Deve. A primeira coisa que eu quero falar, eu anotei aqui. Deixa eu lembrar. Eu esqueci da primeira. Lembrei. A primeira coisa. Lembra que Moisés matou um homem e enterrou ele na areia? Lembro. Lembra? Lembro. Moisés matou um homem e enterrou ele na areia. Lembro. Ele era bom pra matar, só era ruim pra esconder. Você não pode esconder nada na areia, mano. Ainda mais no deserto. O vento... Você tá aí? Quando o vento soprar, irmão, o defunto vai aparecer. Ele enterrou na areia. Aí, na terceira praga, o que Deus fez? Transformou a areia em piolho. Piolho fica onde, André? Na cabeça. Na cabeça. Só que Deus não mandou Moisés tocar na areia. Deus mandou Arão.
Por que Deus não mandou Moisés? Que se Moisés toca na areia, ia virar piolho. O piolho sobe pra cabeça. Moisés ia expor seu próprio pecado. Mas não precisa esconder não, Moisés. Porque toda vez que você coçar a cabeça, você vai saber, eu tenho um defunto escondido. Uau. Meus amigos que estão nos ouvindo... Tem a segunda coisa. É a segunda agora pra eles. Tá. A Bíblia diz em Ezequiel que Deus pegou Ezequiel e colocou ele no meio de um vale de ossos. E Ezequiel está andando em volta do vale. Ele anda em vale, mas não pisa nos ossos. Porque Deus não te chamou para ser um trampolim, Deus te chamou para ser uma porta. Qual o problema do trampolim? Que é a mesma velocidade que você sobe, você também desce. É engraçado. Os ossos estavam sequíssimos, mas o profeta estava vivo. Então não foi a morte dos ossos que gerou morte para o profeta, mas foi a vida que estava dentro do profeta que gerou vida para aqueles ossos. E entenda que os ossos estavam sequíssimos. Quando alguém morre, o que a gente faz? A gente enterra. Deus não enterrou aqueles ossos. Por que Deus não enterrou aqueles ossos? Porque ele nunca vai enterrar aquilo que ele pode usar de novo. Tem alguém dizendo, fulano já era, acabou, já era, aquilo ali já acabou. E Deus está mandando dizer para você, eu posso te perdoar, te transformar, te purificar e te usar de novo, porque a glória da última casa é maior do que a primeira. Nunca se esqueça, Deus nunca vai enterrar aquilo que ele pode usar de novo. Esse foi o pastor Jackson. Pastor, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui. O pastor agora ele entra numa correria, porque daqui a pouco ele já vai pregar aqui, tem que passar no hotel, buscar as roupas e pregar. Daqui você já viaja, né? Como é que tá a agenda? Você vai estar amanhã por onde? Fala aí. Eu tô em Porto Alegre, cara. Porto Alegre? Meu Deus. Cara. E é tranquilo? Como que tá sendo pra você lidar com essa correria? Difícil, cara. Você tem filho, eu tenho um filho de 1 ano, né? Eu tenho um menino de 1 aninho e é difícil demais deixar ele. Uhum. É muito complicado, muito complicado. Na próxima semana eu tô indo para Portugal e fica alguns dias ali, Portugal, Inglaterra e Bélgica e França possivelmente. É difícil deixar o meu filho, é doído demais. A gente é muito apegado, eu e ele. E a esposa também, né? Claro, a família é complicado. Mas pior do que deixar eles é eu não ir. Porque é o chamado. Chamado você não escolhe, chamado não é você que escolhe. Você não escolhe a chamada. É a chamada que escolhe você. Boa. Todas as vezes que você atende uma chamada, você está dando uma resposta para quem te chamou. Se eu te ligar, chamar e você não atender, se não atender não foi uma chamada. Se não atendeu, foi o meu chamado. Então quando você atende a chamada, você está dando uma resposta para aquele que te chamou. Entende? Então Deus não te usa para te capacitar, mas ele te capacita para te usar. Cara, que você continue nessa pegada, que Amém. você continue viajando no Brasil e o mundo afora, Amém. porque precisamos disso. Pessoas como você, 100% dedicadas nessa entrega no reino, no evangelho. Sabe que o segredo do sucesso está em você entregar tudo? Porque as pessoas querem funcionar, mas na verdade a ideia de Deus é fazer você fluir. Porque nem tudo que funciona flui. Agora tudo que flui, funciona. Lembra do menino da Sunamita que morreu? Uhum. Ela não enterrou o menino, ela levou pro quarto. Eliseu chegou, Geazi chegou primeiro, tocou, usou o cajado de Eliseu, tocou no menino, e o menino não levantou. Porque o Geazi tinha um cajado de Eliseu, mas não tinha um coração de Eliseu. Quando Eliseu chegou, a Bíblia diz que Eliseu deitou em cima do menino. Ele deitou em cima do menino. Por inteiro. Colocou a mão na mão, a boca na boca, os olhos nos olhos. Peraí, aquele menino não era um menino? Como é que ele tinha uma medida de homem? É melhor ser um menino que tem umas medidas de homem do que ser um homem que só tem medidas de menino. Eliseu estava em cima e gerou vida para aquele menino que estava embaixo, não era? Sim. Mas quando Eliseu morreu, que colocou ele dentro da ossada, trouxeram um soldado morto e colocou na ossada de Eliseu. Você não pegou? Lá atrás, o Eliseu estava em cima, gerou vida para o menino que estava embaixo. Lá na frente, a ossada de Eliseu está embaixo. Colocou... É uma bomba. Cara, muito obrigado. Quero te agradecer demais, meu amigo, por você ter vindo aqui. É uma agenda corrida. Foi muito bom ter aproveitado aí essa sua breve passagem aqui por Alphaville. E tamo junto, estamos conectados. As portas sempre vão estar abertas para você estar vindo aqui. Foi uma honra te receber aqui hoje. Prazer estar com vocês. E quem não serve para servir, não presta nem para viver. Toda vez que você serve, você revela o seu coração. Deus não te chamou para servir, mas ele te chamou para um serviço. Esse foi o pastor Jackson Marques aqui hoje no Young Show. Tamo junto.